seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de raciocínio lógico, e nesse vídeo eu fiz uma seleção de questões da banca UFPR, a Federal do Paraná, sobre as questões de raciocínio lógico, aquela parte do raciocínio lógico matemático, o estudo das proposições, tabela verdade, quantificadores e um pouquinho de sequências. É um compilado aí, de questões de diversas provas da banca, de diversos concursos, mas que os meus alunos me pediram para focar mais nas questões de raciocínio lógico. Então vamos dar uma olhadinha. Antes disso, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito e não deixe de curtir o vídeo se você gostar. Joia? Primeira questão. Nesta questão, V e F representam respectivamente verdadeiro e falso. Assinale a alternativa que apresenta valores lógicos para as proposições P1, P2, P3 e P4 nessa ordem, tais que a proposição P1 ou P2, então não P3 e P4 seja falsa. Vamos analisar uma situação aqui. Primeiro é o nosso conectivo. O nosso conectivo aqui é o se então, e ele está falando que é falso. Lembra lá na tabela verdade do se então? Isso só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Essa é a nossa primeira ideia. É o único caso com verdadeiro falso sendo falso no se então. E aí olha o que a gente tem aqui. Eu tenho o não antes dessa segunda proposição. Ou seja, o não essa coisa, vamos pensar assim, o não esse parênteses é falso. Significa então que P3 e P4 tem que ser verdadeiro. Acompanhou o meu raciocínio? Primeiro eu estou analisando essa estrutura aqui. Para que isso aqui seja falso, a primeira tem que ser verdadeira, a segunda tem que ser falsa. Porém, eu tinha um não aqui. Então, dentro do meu parênteses vai ter que ser verdadeiro, para o não verdadeiro ficar falso, do jeitinho que a gente quer. Com isso, a gente já adivinhou o P3 e o P4 aqui. Porque como eu tenho o E, lembra que o E é uma proposição exigente. O que significa isso? Para o resultado ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras. Então, o P3 e o P4 aqui, precisam ser verdadeiros. Com isso, a gente já fica em dúvida entre a letra C e a letra E. As demais, já estão descartadas. O P3 e o P4 a gente já sabe que é verdadeiro. Vou fazer essa mesma análise aqui agora para o P1 ou P2. O P1 ou P2 tem que ser verdadeiro. O ou não é nada exigente. Desde que uma proposição seja verdadeira, o resultado ali já é verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro pode ser, verdadeiro com falso pode ser e falso com verdadeiro pode ser. A única coisa que não pode acontecer é o falso-falso. Aqui a gente não consegue ter certeza do P1 e do P2. Eu sei que pelo menos um deles vai ser verdadeiro. Essa situação aqui não existe. Mas olha a letra C que ele colocou, o falso-falso. É a única coisa que não pode acontecer. Então, a única alternativa certa é a alternativa E. Eleonora, é uma questão fácil? Não, mas é uma questão possível para a gente treinar. Estudar muito tabela verdade. Tabela verdade da condicional, da disjunção e da conjunção, se então ou e, cai muito em qualquer prova que pede o estudo das proposições. Então, tem que estudar. Joia? Seguindo, questão 2, que eu acho que é uma das preferidas aí das provas de raciocínio lógico. Assinale a alternativa que apresenta a negação lógica da proposição. Os 50 primeiros serão atendidos hoje e os demais devem retornar amanhã. Pediu negação. Primeira coisa que a gente vai olhar, conectivo. Lembro que a negação do E, eu nego, os 50 primeiros não serão atendidos, neguei a primeira. Nego a segunda, os demais não devem retornar amanhã, mas eu troco o E pelo OU. É fundamental que você decore isso. Observe que a gente resolve essa questão em menos de 1 minuto, tá? Mas você tem que saber essas regras. O E vira OU, você já vai por eliminação.
Aqui está fora e aqui está fora. Então, eu tenho 3 possibilidades. Tenho que negar a primeira e a segunda. A alternativa certa é a alternativa A. Pelo amor de Deus, grava isso, decora isso. É fundamental que a gente grave essas coisas, porque são assuntos super importantes, simples, questões que você resolve em 1 minuto e cai sempre nas provas de raciocínio lógico. Seguindo, mais uma negação. Qual das proposições abaixo é a negação lógica da proposição? Se ela te faz feliz, então você não deve deixá-la partir. Negação, vou direto no conectivo. A negação do sim, então, repete a primeira e nega a segunda. Eleonora, eu tenho que decorar isso? Tem que decorar, escreve mesmo. Repete a primeira e nega a segunda. Então, o sim, então, cai, entra o e no lugar. A primeira eu não faço nada. A segunda eu nego. Como ela já é negada, ela já está negada, a gente corta. Então, ela te faz feliz e você deve deixá-la partir. Essa é a negação, ela te faz feliz e você deve deixá-la partir. Letra B de bola. Se você lembra do conectivo, você já corta um monte de coisas, o sim então não pode ser, o sim então não pode ser, o e pode ser. Ou seja, você já eliminava a letra A letra C e a letra D. Eleonora, como é que é a negação então? Para o sim então, vou repetir a primeira e negar a segunda. É receita, tá? Não é para você ficar interpretando, não é para você ficar julgando, nada disso. É receita. A receita é essa. Repete a primeira e nega a segunda. Questão 4. Qual das proposições abaixo é logicamente equivalente à proposição? Se precisamos ser fortes, então vamos nos preparar melhor. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando de equivalência. A equivalência ela só existe para condicional. E aí a gente tem 2 equivalências possíveis. A primeira, a gente mantém o conectivo. E a segunda, a gente troca o conectivo. Eleonora, eu tenho que decorar? Sim, é decoreba. Tá? Para você garantir a questão na prova, você vai decorar isso. O que a gente tem que tomar cuidado? Já dá uma colada aqui nas alternativas. Todas mantiveram o sim então. Todas mantiveram a condicional. Se manteve, para esse exercício, isso aqui não serve para nada. Não tem utilidade nenhuma. Para essa questão. Não dá para decorar isso. Fala assim, então vou decorar só a primeira. Não faz isso não, tá? Pode aparecer qualquer uma das 2 na sua prova. Não existe uma mais importante que a outra. Então, o que nós temos aqui, Essa é a minha proposição P, essa é a minha proposição Q. Olha o que a regra fala pra gente. O normal é isso. Se P, então Q. O que é equivalência? Eu mudo a ordem e nego. O Q vai lá para o início, o P vai para o final, negando. Então, fica assim, se, repito se, não vamos nos preparar melhor, vou colocar aqui. Então, nega a primeira. Não precisamos ser fortes. Não vou colocar tudo para a gente não perder tempo. Mas, eu mantive o conectivo, o sim, então, eu neguei as frases e eu inverti. Quem estava no início vai lá para o final, quem estava no final vem para o início. Se vamos nos preparar melhor, então precisamos ser fortes. Olha o que a gente tem aqui, Na letra A, ele inverteu, mas ele não negou. O meu gabarito está errado aqui, deixa eu corrigir. Se não vamos nos preparar melhor, então precisamos ser fortes. Também não é a letra B. Se não vamos nos preparar melhor, não precisamos ser fortes. A alternativa certa está na letra C. Essa vai ser a nossa alternativa. Eu devo ter copiado esse gabarito errado aqui, não vou editar o vídeo não. Vou deixar aqui para vocês verem isso. Olha o que acontece, Não basta inverter. A gente precisa negar as proposições. Inverte e nega. Essa é uma saída. Qual que é a outra saída, Eleonora? Vamos supor que a gente não achasse essa resposta com sim, então. Vou fazer aqui de outra cor.
a resposta já está certa. O exercício já acabou. Gabarito certo, C. Mas vamos supor que não existisse essa resposta. Qual que é a nossa outra alternativa? Não P ou o quê? O que a gente vai ter? O se então sai. A gente já começa negando, não precisamos ser fortes. A gente não inverte. Ou e repete a segunda. Vamos nos preparar melhor. Uma das duas tem que ter. No nosso caso aqui teve mantendo o conectivo. Se não tivesse ela, teria que ter essa segunda opção. Então, decora isso aqui. Não vai para a prova sem decorar isso, não. De novo, é receita. A gente não vai interpretar, a gente não vai cair no nosso julgamento, a gente não vai usar a lógica intuitiva nenhuma. É a lógica matemática, decoreba mesmo. Seguindo, questão 5. Qual das afirmações abaixo é logicamente equivalente à proposição? Você pode se conformar com isso ou lutar para realizar seus sonhos. Eu acabei de dizer que só existe a equivalência para o sim então. E eu não menti não, tá? Só existe a equivalência mesmo para o sim então. E existem duas possibilidades. Se não que, então não P o quê? E observa que ele deu o ou aqui. A gente não tem equivalência para o ou. Entre aspas, a gente não tem equivalência para o ou. Olha o que eu tenho aqui, o ou. Quando cair esse tipo de exercício, a gente vai colocar isso aqui no molde, o ou tá aqui, então eu vou chamar essa de não P e essa daqui de quê? Essa vai ser a nossa ideia. Olha lá, coloquei na receita. Nega a primeira ou repete a segunda. Com isso, é como se a gente fizesse o exercício ao contrário. Vou voltar lá na questão 4 para você entender. Ele deu a proposição com a condicional e a gente tinha que achar a equivalência. Podia manter a condicional ou usar o ou. É como se a gente estivesse vindo daqui para cá. No exercício 5, é como se a gente estivesse fazendo o exercício ao contrário. Eu tenho a resposta e quero a proposição que gerou esse resultado. Isso está na modinha dos concursos públicos. É o tipo de coisa mais comum? Não é, mas tem aparecido bastante. Ele pede a equivalência com o ou. O que significa ele pedir essa equivalência com o ou? É a gente fazer o exercício ao contrário. Então, o que eu tenho? Essa daqui vai ser minha frase não P. Você pode se conformar com isso. Eleonora, mas não tem o não ali. Não tem problema. Se você pode se conformar com isso, é a não P, a gente vai usar a frase negativa para ser a proposição P. O contrário dela. Você não pode se conformar com isso. Então, vamos com calma, para a gente não confundir. Primeira coisa que eu vou fazer, mudar de conectivo. Tem que ser o sim então. Então, só pode ser letra B, C ou D. A letra A e a letra B, estão fora. Primeira coisa nossa aqui. A primeira, a gente vai negar. É a ideia de contrário. Você pode se conformar com isso. Qual que é a negação? Você não pode se conformar com isso. Só pode ser a letra C. Vamos ver o restante? Ou o quê? Lutar para realizar seus sonhos. P, então o quê? Lutar para realizar seus sonhos. Olha o que a gente faz. Nega a primeira, repete a segunda. A estrutura é a mesma. Nega a primeira, repete a segunda. Ou, só que agora a gente está com ou e quero jogar para o sim então. Mesma ideia, nega a primeira, repete a segunda. O negar ali dá uma sensação estranha pra gente, porque a gente entende a negação como colocar um do não. E ali não tinha o não, mas não tem problema nenhum. Na dúvida, se fala assim, Eleonora, eu fiquei com dúvida. Faz o contrário. Acha pra mim a equivalência dessa frase aqui na C. Não seria isso, essa é a P e essa daqui é a Q. Eleonora, ainda tô com dificuldade. Faz ao contrário, essa é a P, essa é a Q. Nega ela. Você vai negar a primeira, fica você pode se conformar com isso. Colocar o ou, negar a segunda. Vira exatamente lá no enunciado. Então, acostume-se com essa questão, que ela é bem comum nas provas. Questão 6. Considere as seguintes afirmações. Se tudo estiver errado, então eu retorno ao ponto de partida.
eu não retornei ao ponto de partida. A partir dessas afirmativas, é correto concluir que aqui a gente tem a ideia de argumento com duas premissas apenas. Lembra qual que é a ideia? Eu tenho que forçar aqui para ficar verdadeiro, as duas serem verdadeiras. Vou começar pela última, porque ela já é uma proposição simples. Eu não retornei ao ponto de partida, verdadeira. Ela aparece aqui, eu retornei ao ponto de partida. Se o não retornar é verdadeiro, o retornar é falso. São as ideias contrárias. E aí, eu tenho o se então como conectivo. Lembra que se eu colocar verdadeiro na primeira, o VF, dá F. Então, a primeira só pode ser falsa. Se tudo estiver errado, é falso. Eu retorno ao ponto de partida, falso. Consegui vencer a questão aqui sem muitos problemas. Mas aí a UFPR coloca aqui pra gente uma pegadinha na hora de responder essa questão. Olha o que ele pede pra gente concluir, Tudo estiver errado é falso. Vamos lembrar como é que a gente faz isso, Tudo estiver errado. Se isso é falso, o contrário é verdadeiro. A negação é verdadeira. O tudo é um quantificador universal. Para eu negar um quantificador universal, eu tenho que colocar o algum. E tenho que negar o restante da proposição. Então, seria aqui, algum não estiver errado. Para fazer sentido, né? Algo não estiver errado. Então, pode ser a letra A, a letra C e a letra D. Letra E e letra B estão fora. Não trocou o quantificador. Não estiver errado, é o está certo. Então, a única alternativa correta é a alternativa C. Ótima questão essa, porque pega a ideia do estudo das proposições e a gente precisa lembrar a negação quando tem quantificadores lógicos. Dá uma olhadinha nisso, que é bom para a prova. Questão 7, coloquei uma sequência. Sequências são sempre importantes para as provas que envolvem raciocínio lógico. Considere essa sequência. Observa que a primeira linha aqui são quadrados, a segunda são círculos. Observa que ele vai aumentando o colorido. Aquele coloriu 1, aquele coloriu 2, aquele coloriu 3, 4. Então, na próxima, ele vai ter que colorir 5 e observa que ele segue o sentido horário. Ele vai colorindo aqui. Então, a próxima, não pode ser aqui, já vou eliminando. Pode ser a letra B, a C não pode, a D não pode, a E pode. Ele coloriu mais um, essa seria a ideia. Ficamos em dúvida entre a letra B e a letra E. Já melhorou bem o nosso chute aí. Agora, o círculo ele dividiu em 4 partes e ele foi colorindo, uma parte, 2, 3, 4. Só que dessa vez em sentido anti-horário. Aqui, os quadrados ele coloriu em sentido horário, aqui em sentido anti-horário, Então, é como se ele tivesse feito 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, vai voltar lá no 1. Então, a figura que completa ali é equivalente à primeira figura. A alternativa certa é a alternativa E. Uma questão simples, mas é preciso treinar a sequência para você aprender a reconhecer padrões. Questão 8, uma questão de sequências. Considere a seguinte sequência dos tabuleiros. Ele deu aqui pra gente, 4 tabuleiros completos e ele quer que a gente complete o 5º tabuleiro. Colocou as vogais aí. Toda vez que existe esse tipo de exercício, a gente tem que analisar letra por letra, tentar achar esse padrão letrinha por letrinha. Olha a letra A, primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa. Ela está sempre andando uma casa para frente. Muito cuidado, que ele pode seguir essa sequência, primeira, segunda, terceira, quarta, continuar por linha, 5, 6, 7, 8, ou ele pode seguir essa sequência aqui, indo pelas bordas, Eleonora, como que eu vou saber que sequência que ele vai usar? É procurar mesmo, não tem como a gente saber, não tem como a gente adivinhar, não. Para mim, a sequência mais lógica é ele seguindo linhas. Então, se a gente fosse seguir linhas, o A era para vir aqui, Acabou a primeira linha, vai começar lá na segunda.
Mas observa que nenhuma possibilidade tem o A aqui. Ou seja, não foi a sequência por linhas que ele está usando. A gente vai pensar nessa sequência aqui, então, ó, pelas bordas. Essa vai ser a sequência. Se eu pensar dessa maneira, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, vai estar aqui. Quinta. Então, ó, pode ser essa possibilidade, essa. Aqui não pode, já vou eliminar de uma vez. Essa ou essa. Para a letra A, já achamos o padrãozinho dela. Vamos procurar agora outro padrão. Vou até mudar a cor da caneta aqui para a gente não confundir. Vou para o azulzinho. A letra E. Olha o que está acontecendo com a letra E, ó. Segunda, quarta, sexta e oitava casa. Ele também está andando pelas bordas, porém, ele está andando de duas em duas. Ele está pulando casinhas aqui. Então, ó, veio, pulou uma casa, na próxima. Pula uma, próxima. Pula uma, próxima. Pula uma, então a próxima letra E vai vir aqui. Observa, ó, que essa letra E só serve para a gente conferir. Todas as opções que a gente tinha, já tinha a letra E ali. Então, isso não vai satisfazer a nossa condição, não. Observamos o padrão, mas não adiantou, não ajudou muito a gente. Vou para a letra I agora, ó. I. Concentra no amarelinho agora. Vou até apagar o azul para a gente não perder o raciocínio. Olha o que ele está fazendo, ó. Pula duas. Pulou duas, veio para cá. Pulou duas, veio para cá. Pula duas para cá. Então, ó, agora a gente vai pular duas. Ele vai aparecer aqui. Então, pode ser a letra A e a letra B. A letra D, ó, tá fora. Eliminamos. Já estamos melhorando o nosso padrãozinho aqui. Vamos para a letra O agora. Se a gente descobrir o padrão para a letra O, acabou o exercício. Porque observa que eles estão em lugares diferentes. Então, se a gente descobrir o padrão para a letra O, o exercício finaliza aqui. Vou de caneta verde. Deixa eu apagar aqui para a gente não confundir. O que vai acontecer aqui agora para a letra O? Marca primeiro para você perceber o que está acontecendo. Pulou uma para frente, pulou uma para baixo, pulou para cá. Olha o que está acontecendo com a letra O. Ela está andando só no miolinho aqui. Que sentido que ela está andando? Ó, para frente, para baixo, volta, volta. Sentido aqui horário, mas ela não está pegando as bordas, ela está pegando do meio. Então, quando a gente faz isso, olha o que ela fez, ó. Saiu dessa casa para essa, para essa, para essa, para essa. Agora ela vai voltar. Se ela vai voltar, ela vai parar aqui, ó. A letra O vai estar aqui. Com isso, a única alternativa certa é a alternativa B. Observa que a U faz mais ou menos a mesma coisa, ó. Para frente, para frente, para frente. Volta lá, ela está andando no mesmo sentido que a letra O. Com isso, finalizamos essa seleção de questões aqui para a banca da Universidade Federal do Paraná. É sempre importante você treinar por questões de provas anteriores. Baixe a prova, vê se o edital é mais ou menos parecido com o edital que você está se preparando. Estude por questões de provas. Aqui eu fiz uma seleção do raciocínio lógico. Em geral, tem questões de matemática também. Tem vídeos aqui no canal com questões de matemática. Não deixe de estudar, não deixe de se preparar. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.